27 de setembro, completamos aí 7 décadas de história. Cara, estamos relembrando. Em nossa programação, casos assim, marcantes, como a história da pequena Kiara Liz. A menininha que hoje tem 3 anos de idade, nasceu com atrofia muscular espinhal, lembra? E graças a uma grande mobilização da família, conseguiu o remédio, aquele mais caro do mundo. E abriu portas aí para outras crianças com a mesma doença. Nossa reportagem foi ver como é que tá essa pequena. E ó, falo logo, é uma história emocionante. Veja aí. Gente, nós viemos aqui até a casa da Kiara para saber, afinal de contas, como é que ela está. Você se lembra da história dela? Vamos então ver como ela está agora? Vou bater aqui na porta. Olá. Eu não acredito. Essa é a Kiara. Vamos aqui, então, gente. Qual é o seu nome? Kiara. Você é a Kiara? Essa menina grande, bonita, com esses cabelões? Kiara nasceu em 2 de agosto de 2019. Poucos meses depois, foi diagnosticada com AME, atrofia muscular espinhal. A doença degenerativa, considerada rara, dificulta ou impede movimentos vitais do corpo, como respirar, engolir e andar. Por isso, pode levar à morte antes mesmo dos 2 anos de idade. Já era o ápice da pandemia, a gente ligou para a pediatra e falou, olha, a gente está observando uma... A gente ia todo mês a pediatra, mas diante dessa situação e ali na pandemia, a gente pediu uma consulta de urgência porque a gente viu alguma coisa não está certo. E aí a gente foi na consulta, a gente relatou que a gente achou que os membros dela inferiores, ela estava perdendo a força. E logo a pediatra pediu que nós fôssemos ao Sara e fizesse um exame genético. O Sara nos atendeu em 1 semana e com 1 semana saiu o resultado dela, que ela tinha atrofia muscular espinhal. Um diagnóstico difícil de aceitar. Eu fui para casa, eu chorei aí por 2 dias sem parar. Eu não levantava do sofá. Eu pensei que eu ia morrer. A sensação que eu tive, eu falei pro meu esposo, eu falei, eu vou morrer. E logo depois a minha cunhada me mandou uma mensagem e falou que tinha lido que tinha um remédio que estava sendo aplicado nos Estados Unidos, nas crianças, né? E que ele era inovador, né? Ele era muito caro e só que era o remédio mais caro do mundo. Então foi quando a gente chegou ao Zolgensma. Eu assustei, mas eu falei, se ele existe, não é impossível. Então aquela mulher que estava chorando há 2 dias virou uma leoa. A possibilidade do medicamento parar a evolução da doença trouxe também a certeza de que sozinha a Kiara não conseguiria ajudar a filha. Na época, o Zolgensma custava cerca de 12 milhões de reais. Não era fornecido na rede pública, nem tinha autorização para ser usado no Brasil. Foi quando a aflição da mãe foi compartilhada nas redes sociais e milhares de pessoas abraçaram a causa. Kiara conseguiu arrecadar mais de 6 milhões de reais. Era desesperador, na verdade, né? Mas tentamos de todas as formas, né? E no momento de pandemia foi mais fácil, né? Graças às redes sociais, à TV, né, ao jornalismo, foi mais fácil chegar na casa das pessoas, né? Mas o valor ainda não era suficiente. O restante foi conquistado na justiça. Por meio de uma liminar, o Ministério da Saúde foi obrigado a depositar o dinheiro para a compra do remédio. No dia 19 de novembro de 2020, Kiara recebeu a tão esperada infusão do medicamento. O procedimento durou cerca de 1 hora. A menina estava com 1 ano e 4 meses e o jornalismo da Record TV acompanhou todo o processo de perto. Foi inacreditável, né? A gente vê que no tempo que foi, na forma como foi feita, de tocar o coração de todos, né? Jornalismo, redes sociais, na casa do outro, né? As doações que chegaram até nós, né?
Enfim, foi milagre, né? Eu vejo assim que foi bênção de Deus mesmo. A Kiara está com 3 aninhos e já é protagonista de uma história que emociona qualquer um. E ali com ela, quem lutou muito para que tudo fosse escrito da melhor forma possível, a mãe dela. Luta que envolveu campanhas para arrecadar dinheiro e até briga na justiça. E a menina é consciente do que ela precisou para hoje estar assim, juntinho com a mamãe dela. A mãe destaca que esta é a primeira vez em que a menina concede entrevista e, do jeitinho cativante dela, é capaz de contar um pouco da própria experiência de vida. Uma menina dócil, ativa e muito esperta, que gosta de contar histórias. Aí cresceu o nariz dele, o que aconteceu? Ele não mexeu mais e botou na mão. E que manda muito bem, seja em português quanto em inglês. Red. Red. E esse aqui? Blue. Blue. Que mais? Mostra aí pra mim. Yellow. Yellow. Orange. Orange. Pink. A campanha pela vida da Kiara tornou o drama das famílias de quem tem AME uma jornada menos solitária e trouxe conquistas. No final do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação do Zolgensma ao Sistema Único de Saúde. Desde o mês passado, o medicamento faz parte do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que também obriga os planos de saúde a cobrir o tratamento se prescrito. Aqui no DF, o teste do pezinho, feito nos recém-nascidos, deve incluir exame diagnóstico para a AME. Em breve, né, a AME vai estar no teste do pezinho e que, inclusive, é o que a gente pede que isso seja o mais rápido possível, porque o Zolgensma também será fornecido pelo governo, né? Só que para que a criança tenha acesso a esse remédio é necessário preencher 3 requisitos, né? Que tem até 6 meses de vida, AME tipo 1 e que fique fora de ventilação invasiva por mais de 16 horas por dia. Então, para que 90% ou mais das crianças que nascem com AME tenham acesso a esse remédio, é necessário o diagnóstico precoce. O jornalismo da Record TV, que acompanhou o caso da Kiara desde o início e que mostrou tantas outras lutas ao longo desses 70 anos, certamente continuará com a missão de tornar realidade sonhos que pareciam impossíveis. Olha, já tô toda arrepiada, porque foi uma das reportagens mais lindas da Kiara, inclusive está ainda no Instagram dela, tá lá. Porque a Record conseguiu mostrar o que era o medicamento. Ela não teve pressa em mostrar. Ela quis fazer com que quem estava assistindo entendesse o que era aquilo. Hoje a gente fala da Kiara, fala do teste do pezinho. Então, em todos os estágios, né, no nosso desespero, no momento de agradecimento, agora aqui comemorando 70 anos e eu aqui novamente ainda fazendo um apelo para a AME no teste do pezinho, a Record tá aqui com a gente. Então, assim, muito obrigada por tudo, gratidão e que vocês continuem não só levando notícias, mas salvando vidas, mudando a vida de tantas pessoas. Muito obrigada. Inacreditável! Inacreditável ver a Kiara, essa menininha. E muita gente lá atrás pensava que não ia dar certo. Pensava que não ia dar certo. De tudo quanto é jeito, a mãe tentava, a mãe chorava, pedia em rede social, pedia em televisão. E era um desespero que tava todo mundo numa época muito trancado dentro de casa, numa época que ninguém sabia o que ia acontecer, numa época que ninguém sabia do futuro do mundo. Era uma pandemia forte. Uma pandemia que não tinha ninguém na rua, uma pandemia que não tinha ninguém no hospital, uma pandemia que não tinha ninguém num shopping. E hoje eu ver essa menina desse jeito aqui, eu fico muito emocionado e feliz. E era um beijo grande do tio, tá bom?